grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, meus irmãos, hoje dia 13/8/2021, sexta-feira, mais um estudo na palavra, um estudo tremendo, maravilhoso, um estudo para derrubar mais alguns postes, ídolos, né, menores, mas importante que eles caiam. Papai nos revela tudo, não deixa nada escondido de nós, né? E hoje vamos falar sobre os 3 primeiros mensageiros, né? Papai nos mostra até quem que são os 3 primeiros mensageiros na palavra. E os outros 3, né, que é de Tiatira, Sardes e Filadélfia, a gente vê na história, né? Na história e ao vivo também, né? E hoje vamos ver quem que é os 3 primeiros mensageiros de Éfeso, Esmirna e de Pérgamo, né? Primeiro a gente vai abrir em Apocalipse 2:1, a carta de Éfeso. Apocalipse 2:1. Só para lembrar, né, uma passagem que eu gosto muito, em Provérbios 25:2, fala que a glória de Al é ocultar uma coisa, e a glória dos reis é desvendá-las, né? E rei sabemos que é Filadélfia, né? Tem coroa. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Vamos ler aqui a carta de Éfeso. Vamos entender quem que é esse mensageiro de Éfeso, né? E sempre pegando os detalhes, os segredos, né, irmãos? Sempre pegando segredo, porque você vê que sempre tem uma palavra ali que faz todo sentido, né? Quando você pega aqui Apocalipse 2, versículo 1, fala assim: ao anjo da igreja, sempre. Ao anjo, está falando para quem? Para a igreja ou para o anjo? Para o anjo. Ao anjo da igreja escreve: assim diz, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, e o que anda, ó, presta atenção, e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, e o que anda, olha, guarda as palavras, depois vocês grava aí, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça a tua conduta, a tua fadiga, a tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Puseste à prova os que se dizem apóstolo. Outra dica, os que se dizem apóstolo. Não tem como a gente botar, se a gente não for uma coisa, não tem como a gente colocar uma pessoa à prova. Um exemplo aqui, se eu não for apóstolo, não tem como colocar uma outra pessoa apóstolo, porque eu sei o que é ser um apóstolo. Eu vejo na minha vida o que é ser um apóstolo. Então, peraí, aquela pessoa ali faz uma coisa que não é ser apóstolo. Então, eu consigo botar essas pessoas à prova por ser um apóstolo, entendeu? São essas palavras que temos que guardar. E não são. E o descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, por causa do nome de Yalcha. Aqui está sofrendo por causa do nome de Yalcha. E não esmorecesse. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Pera aí, esse mensageiro abandonou o primeiro amor, né? Ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Aqui já não é Paulo. Já, calma, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, a gente vai entender quem que é esse primeiro aqui, ó. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte-te. Pera aí, o mensageiro ele não é convertido? Um mensageiro que não é convertido? É um mensageiro da era que não é convertido? Pera, não faz sentido, faz sentido? Não faz sentido. A gente vai entender isso. Continuando. Retorna à conduta doutrora. Do contrário, virei a ti, no caso não te convertas, removerei do teu candelabro de posição. Tens de bom, contudo, que detestaste a conduta dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem tem ouvido que ouças o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor concederei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Al. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Quem que é esse mensageiro aqui? Irmão Isalino. Pedro, né? Pedro. Vamos entender por que o mensageiro é Pedro. Primeiro, olha a dica que eu mandei gravar.
Assim diz, aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita e o que anda, peraí, Yahshua andou com Pedro. Olha a dica. Yahshua andou com Pedro. E o que anda no meio de 7 candelabros de ouro? E o que anda no meio de 7 candelabros de ouro? Você está entendendo? Quer dizer, ó, o que anda, quer dizer, Yahshua andou, eu estou andando com você. Você vai ver que tudo que a gente mostrar aqui, tudo que a gente fazer aqui, no começo, quando fala assim, ó, o anjo escreve, sempre vai dar a dica. Sempre vai dar a dica. Quem que é aquele mensageiro? E fica muito fácil depois que a gente entende. Você está entendendo? Aí você já começa a entender, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele conhece a conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não pode suportar os malvados. Pusesses a prova os que diz apóstolo. Peraí, Pedro é um apóstolo. Ele pode colocar aqueles que falavam que era apóstolo à prova. Porque fala, não, você não é apóstolo não. Quantos apóstolos que existiam? 12. Se eu sou um apóstolo, eu sei quem que é cada um dos 12. Certo? Então por isso que ele poderia colocar o apóstolo à prova. Peraí, você não é apóstolo não, filho. Não, você não é apóstolo não. Ele não pode suportar os malvados porque ele cortou a orelha dos soldados, né? Porque ele não... Ele tem um temperamento bem... Ele tem um temperamento bem forte. Meio fácil. Ele era colérico, né? O sanguíneo, não sei. Não, Mas ele era bem... Ele era meio rude. Nervoso mesmo, né? Meio rude mesmo. Ele não suporta os malvados. Exatamente, mas exatamente. Então, eu só posso colocar à prova alguém se eu for aquilo. Sim. Né? Então, é um apóstolo. A gente já sabe que é Pedro. A gente vai pegar na palavra, a gente vai andar para poder traduzir tudo para os irmãos aqui que estão ouvindo o áudio, assim, ó, esse aqui é Pedro. Né? Já tem duas. Aquele que anda. Paulo andou com Yahshua? Não. Esse aqui é uma dica. A palavra é linguagem de sábios. É sábios. Para entender, porque só o esclarecido entende. Né? Não vai estar escrito aqui logo embaixo, ó, resposta, Pedro. Não. A gente tem que andar, procurar. Entendeu? Não, é a dica. O que anda e aquele que coloca à prova os apóstolos. Só existia 12. E um dos apóstolos ali, qualquer um dos apóstolos, sabia qual que é os outros 11. Qualquer um sabia qual que é os outros 11. Então é um apóstolo, né? Continuando. E descobrisse mentirosos. Por quê? Porque não era. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecesse. Devo reprovar-te contudo por teres abandonado o teu primeiro amor. Versículo 4, é até bom gravar, que é uma palavra-chave. Devo reprovar-te contudo por teres abandonado o meu primeiro amor. A gente vai abrir lá em Lucas 22, capítulo 31. Lucas 22, capítulo 31. O Evangelho de Lucas. O único evangelho verdadeiro da Escritura. O único. Lucas 22, capítulo 31. A gente vai ler duas partes aqui, mas vamos ler primeiro o 31, né? Olha assim, ó. Yahshua falando, né? Simão, Simão, que é Pedro. Pedro, eis que Satanás pediu-me insistentemente para vos peneirar como trigo. Aí eu pergunto, por que Satanás pediu para poder peneirar Pedro como trigo? Você sabe responder? Porque ele tinha feito uma promessa, né? A promessa é mais embaixo. Mas ó, Satanás virou. Ó, Yahshua, deixa eu peneirar Pedro ali como trigo. Vocês entendem por quê? Porque Pedro não era convertido. Entendeu? Porque Pedro não era convertido. Por isso que Satanás achou uma brecha em Pedro. Assim, ó, tipo assim, mostrando assim, ó, deixa eu te mostrar que Pedro não é convertido. Deixa eu jogar para ele uma coisa para poder mostrar que ele não é convertido. Entendeu? Aí você já mostra lá, ó, quando tu convertestes. Porque Pedro não era convertido. Aqui fala bem claro, ó, Pedro, eis que Satanás pediu-me incessantemente para vos peneirar como trigo. Porque quando nós é convertido, irmãos, Satanás não tenta, porque sabe que a nossa mente é convertida a Yahshua mesmo, não tem duas. Ou é convertido ou não é. Não existe meio termo. Então, quando a gente pega aqui, você vê ali que Pedro, ele negou o primeiro amor. Entendeu? Você vê que Pedro, ele igual a irmã falou aqui, Pedro mentiu. Por quê? Porque Pedro, ele fala aqui, ó, prenderam-no, levaram, introduziram-no à casa do sumo sacerdote, no Lucas 22, versículo 54.
Prenderam-no e levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, tendo eles acendido uma fogueira no meio do pátio. Sentou-se ao redor e Pedro sentou no meio deles. Ora, uma criada viu sentado perto do fogo e encarou, dizendo: Este homem também estava na companhia dele, na companhia de Alcha. Ele, porém, negou: Mulher, eu não conheço. Negou-lhe uma vez. Pouco depois, outro, tendo visto, afirmou: Tu também és um deles. Mas Pedro declarou: Homem, não sou. Decorria mais ou menos meia hora, outro insistia: Certamente, este também estava com ele, pois é galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto ele falava, um galo cantou. E o mestre, voltando-se os olhos, fixou um olhar no Pedro. Pedro então lembrou da palavra de Alcha e disseram: Antes que o galo cante, hoje, tu me negarás por 3 vezes. E saindo fora, chorou amargamente. Exatamente o que o irmão falou ali, é aquele momento que, voltando para o tempo de hoje, quando eles estão negando os filhos de Alcha hoje, nega, mas depois que cumprir a palavra, porque aqui a palavra se cumpriu, que Alcha falou que ia se cumprir, quando se cumprir a palavra, que se voltar para casa, eles vão chorar amargamente, entendeu? Eles vão chorar muito amargamente. Você vê que Pedro mentiu, a irmã falou, mas no áudio não pegou aqui, mas você vê que Pedro mentiu 3 vezes ainda. Quer dizer, ele não era convertido. E a carta lá de Éfeso mostra, quando te converter, você não é convertido, quando te converter, entendeu? Mostra exatamente, nesses 2 versículos de Lucas aqui, mostra que Pedro é o mensageiro de Éfeso. Ele é o mensageiro de Éfeso, entendeu? Não é Paulo, porque Paulo não tem repreensão. Paulo não tem nenhum tipo de repreensão, entendeu, meus irmãos? Então, você vê ali que a dica que fala que ele andou no meio dos 7 candelabros, mostrando ele andou, quer dizer, Pedro andou com Yalcha, mostrando que, vamos voltar lá para a gente entender. Apocalipse 2, versículo 1. Olha assim, Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim diz, aquele que segura as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio do candelabro de ouro. Aquele que anda, é uma dica. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não pudesse suportar os malvados, pusesse as provas que afirmava apóstolo. Por quê? Porque ele era um apóstolo, só existia 12 apóstolos. Ele era um apóstolo e botava à prova aqueles que se diziam apóstolos. É igual no dia de hoje, irmãos. É igual no dia de hoje. Tem aqueles que se dizem Aldins, mas não são. Entendeu? Nós sabemos quem são os Aldins de verdade, porque nós somos. Nós somos filhos de Alcha. Nós sabemos que a pessoa quando fala assim, eu sou filho de Alcha, você é um Aldim. Agora a pessoa que rejeita, que é filho de Alcha, aí você já sabe se não é. Então Paulo, nós sabemos quem é. Pedro sabia quem que eram aqueles apóstolos que se diziam, mas não era. Entendeu? Quer dizer, é um apóstolo. Para botar alguém à prova tem que ser um apóstolo. E descobrir-se mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome. Pedro sofreu muito por causa do nome de Alcha. Mas não esmorecesse. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Você vai lá em Lucas 22, versículo 31 e no versículo 54, você vê ali que Pedro negou Yalcha. E 3 vezes, na base mentira. Por quê? Porque não era convertido. Porque quando pega o versículo 5, fala assim, recorda-te, pois, de onde caísses, converte-te, retorna à conduta de outrora. Converte-te. Tá mandando ele converter. Porque ele não era convertido. Em Lucas mostra. Lucas mostra exatamente, ele não era convertido. Então não podia ser Paulo esse mensageiro. Esse mensageiro de aqui é Pedro. Mensageiro de Éfeso é Pedro. Tá entendendo? Ele tinha a missão de ser o anjo da era. Tá entendendo? Ele não cumpriu, ele negou, ele foi repreendido, ele mentiu. Ele não era convertido naquele momento. Você tá entendendo? Depois ele se tornou vencedor, porque na era de Esmina ele morreu. Ele morreu madeirado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele viu Yalcha sendo madeirado, não achava que era digno de ser madeirado. Igual Yalcha. Falei assim, não, eu tenho que sofrer mais que Yalcha, porque eu neguei ele 3 vezes. Tá entendendo? Além de negar, ele ficou também, ele foi teimoso, né? E foi. Foi teimoso lá no Atos dos Apóstolos. Conta, né, que
Ele também negou também. E quando a gente pega aqui, vamos abrir aqui no Gálatas, Gálatas 2:11, vamos lá em Gálatas 2:11, porque aqui você vê que Pedro foi repreendido. Gálatas 2:11. Gálatas 2:11. Você vê ali que já teve a repreensão, né, de Pedro, naquele momento que ele mentiu. Naquele momento que mentiu, já foi repreendido. Vamos ver uma outra repreensão aqui agora. Gálatas 2:11 diz assim, ó: mas quando Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Aqui a palavra censura é digno de repreensão. Pedro tomava digno de censura, digno de repreensão. Com efeito, antes de chegarem alguns vindo da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando chegavam, ele se subtraía, andava retraído, com medo dos circuncisos, né, que aqui é os ialdins, né, daqueles que não eram gentios, aqui que eram os ialdins, israelitas de verdade. Os outros ialdins começaram também a fingir junto com ele, tal ponto que até Bernabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando eu vi, não andavam retamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo ialdim, vives de maneira dos gentios e não dos gentios, por que força os gentios viveres como os ialdins? Paulo ali, nesse momento aqui, estava repreendendo Pedro. Porque Pedro está fazendo uma coisa que na frente dos ialdins era uma coisa, nas costas dos ialdins era outra. Ele estava fazendo assim, ó, ele pegava e fazia assim, ó, entendeu? Você não pode fazer isso aqui. Mas quando estava com o ialdins fazia. Você tá entendendo? Ele estava tipo assim, ele não estava sendo um exemplo. Se eu falo com você assim, ó, irmã, não senta essa cadeira aqui, por quê? Porque ela está quebrada. Eu venho e sento, ela vai dizer, peraí, que exemplo você está me dando? Desobediente. E Paulo ali, na frente de todo mundo, ele repreendeu ele. Então esse aqui pode ser mensageiro de uma outra era? Não, esse aqui é mensageiro da era de Éfeso. É claro. É claro. Entendeu? Fica muito, muito claro quando a gente entende, pega a escritura, e porque os irmãos, ele pensa o seguinte, ó, Paulo é mensageiro de Éfeso. Por quê? Porque Éfeso é a primeira igreja. Eles não entendem que a primeira igreja não começou de Paulo. Realmente, igual Pedro, ele não pode ser mensageiro da era de uma igreja que não tem repreensão nenhuma. Não tem repreensão, entendeu? Não tem repreensão, não pode ser. Ele foi repreendido. Ele foi repreendido. Pronto, entendeu? Aí tem irmãos aí que pegam estudos da denominação e falam assim, ah não, mas Paulo é mensageiro de Éfeso. Por quê? Porque eles pensam que Éfeso é a primeira igreja. Quer dizer, Éfeso é a primeira igreja, né? Eles pensam que Paulo, ele foi mensageiro da primeira igreja. Que a igreja começou ali na época de Paulo, né? Se eu não me engano, Paulo, ele se converteu, acho que foi 50 anos depois de Auschwitz, não foi? Se eu não me engano, foi isso. Acho que foi isso, 50 anos. Aí pensa, nesse período aí, não teve nada, não? Teve. Ah, era de Éfeso. Só que eles não entendem que o que acontece. O irmão Romilson, ele trouxe que para uma era começar, a outra tem que terminar. Eles não entendem que as eras elas se encontram, não. Ele acha que tem que terminar uma e começar a outra, entendeu? E não é. Elas se unem, pra você ver aqui, ó. Dois mensageiros num só lugar, encontrando. Tanto é que hoje tem muita gente que é de Tiatira. Hoje tem Tiatira, hoje tem Sardes, hoje tem Filadélfia, tem Laodiceia. Tá entendendo? Eu acho que tudo tem uma história, pode ter. Só não tem, acho que é mesmo. Essas três últimas eras não tem mais, né? Essas três últimas não tem mais, não. Tem Smith no Império. Mas nas 4 últimas tem. Nas 4 últimas tem. A de Laodiceia, a gente não vai saber quem que é de Laodiceia, porque creio eu que a gente já vai estar lá, né? Quando ele se. Ele vai saber quando estiver lá. Quando ele saber quando estiver lá, porque não tem como saber, porque ele é rico. É uma dica.
Ele é rico mesmo. Ele é rico, porque fala assim, é rico, abastado, acha que tem muita coisa, mas não tem nada, entendeu? Porque hoje o povo pensa que ser uma pessoa próspera é você tendo coisas dessa terra, entendeu? Não é. Porque é juntar tesouro lá. Aqui lá seu coração vai estar, entendeu? Lá no céu seu coração vai estar, entendeu? Então quando a gente pega aqui, o primeiro mensageiro é Pedro, não tem discussão, a palavra nos mostrou isso. Precisou a gente ler, não precisou de eu explicar, precisou a gente só ler que a gente entendeu? E a gente vai pegar agora a era de Esmirna. Essa era aqui é uma era, né, especial, tanto como Filadélfia, né? Que ela conquistou o direito. Apocalipse 2, versículo 8. 2:8. Você pode ver que ela é pequenininha. Ela não tem muita coisa não para poder falar dela não. Ela é pequenininha. Então que a gente vai entender ela perfeitamente agora. Você viu que a primeira dica foi aquele que anda no meio de 7 candelabros, né? Aquele que anda. Aqui diz assim, ó. Apocalipse 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço a tua tribulação, tua indulgência, aqui é pobreza, as blasfêmias de alguns que se afirmam ialdins, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo de que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós à prisão, para seres posto à prova. Terei uma tribulação de 10 dias, que é 10 anos. Mostrar-te fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido que ouça o que o Espírito diz às igrejas. De modo algum, esse será lesado pela segunda morte. Essa carta aqui é uma carta pequena, mas ela é rica demais em palavras, né? Vamos aqui, vamos primeiro pegar aqui, ó. Vamos pegar primeiro aqui, ó. Mostrar-te-eis fiel até a morte, te darei a coroa da vida. A gente vai ler agora 2 Timóteo 4:6. A gente vai deixar a palavra falar. A gente não vai falar nada, a gente vai só ler. 2 Timóteo 4:6. Segundo Timóteo 4:6. Essa aqui é uma passagem que hoje o mundo usa muito, né? Achando que quando a pessoa morre, né? E coloca essa passagem aqui, né? Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. 2 Timóteo 4:6 diz assim, ó. Quando a mim fui oferecido em libação e chegou o tempo da minha partida, né? Ali Pedro já estava decretado ali que Paulo, né? Ele ia morrer. Aí fala assim, ó. Paulo escreve assim, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde já está reservada a coroa da justiça, que me dará o mestre justo, juiz, naquele dia. E não somente a mim, mas todos que tiverem esperado com amor a sua aparição. Deixou claro, olha, está reservada a coroa da justiça. Está reservada a coroa da justiça. E lá fala assim, ó. Vamos voltar lá rapidinho. Apocalipse 2, versículo 8. Fala assim, ó. Mostrar-te-é fiel até a morte, ou te darei a coroa da vida. Aqui está falando a coroa da justiça, né? E Paulo que escreveu 2 Timóteo aqui, tá claro. Vamos ler agora 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24, né? Aqui nós já sabemos quem que é esse mensageiro aqui de Esmirna. Paulo. Agora nós vamos provar que esse mensageiro é Paulo. Você viu que Paulo escreveu lá, né? Combati o bom combate, guardei a fé, só me resta receber a coroa. Tchau. 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 24. Diz assim, ó.
Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas só um ganha um prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganhar uma coroa perecível. Uma coroa perecível que é uma coroa que com o tempo ela se perde, né? Naquela época as coroas, você vê esses filmes, era aquelas coroas de, acho que era mirra, não era? Umas folhas que colocava assim, louro, né? Naquela época a coroa era essa, entendeu? Uma coroa que ia se acabar, ia secar, ia cair, ia morrer, não ia ter nada, entendeu? E que fala assim, ó, nós quem? Nós, porém, era Paulo e aqueles que estavam seguindo Paulo. Paulo é quem está seguindo Paulo. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Imperecível. Tá claro, irmãos. Eles estavam correndo ali, eles estavam correndo para ganhar uma coroa imperecível. Que coroa é essa? Aquela coroa que Auxa ali prometeu o mensageiro de Esmirna. Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa. Aí Paulo, que em 1 Coríntios, fala assim, ó. Ele está correndo para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Que coroa que é essa? Aquela mesma coroa. Precisou falar muito quem que é esse mensageiro aqui? Não precisou falar muito quem que é esse mensageiro aqui. Não precisou. Bastou a gente ler, entendeu? Nós leu 2 versículos e mostrou, entendeu? Agora eu tenho que fazer um curso de teologia, doutorado, para poder entender quem que é o mensageiro e quando entender errado. Porque eles não têm resposta a quem que é o mensageiro de Esmirna. Eles não têm. Você tá entendendo? Eles pensam que o mensageiro de Esmirna foi uma pessoa qualquer que morreu e foi. Eles não entenderam. Enquanto Pedro era agressivo com os outros, Paulo fala aqui que ele esmurrava o próprio corpo. Ele era com ele mesmo. Ele era mesmo. Por que ele era com ele mesmo? Porque ele perseguiu e matou muitos, né? Que seguiam Auxa. Então ele se sentia, e isso foi da vontade de Ial. Tudo está no controle de Ial. Por quê? Para poder aguentar essa loucura que é a palavra hoje, irmão, e subir no terceiro céu e ver tudo aquilo ali, né? Tem que falar assim, não, eu tenho que me dar o meu máximo, para me ganhar uma coisa que é grandiosa. Essa coroa não é apenas uma coroa. Não é chegar lá e colocar a coroa e falar assim, agora você fica no cantinho aí. Não. Essa coroa representa muita coisa. Tá entendendo? Muita coisa. Entendeu? Muita coisa mesmo. É ser filho também, né? É ser filho, é ganhar o direito de primogenitura. Você vê que a era de Esmirna, a era de Éfeso ali, perdeu esse direito. Pulou para a próxima. E Paulo teve que subir lá em cima para ver qual que era o prêmio. Não, peraí, deixa eu ver qual que é o prêmio. Nossa, é esse aí que é o prêmio? Não, eu vou esmurrar meu corpo aqui, eu vou... Por isso que ele tinha que ter o dobro do que Pedro tinha, entendeu? Ele tinha que ter o dobro de, vamos dizer, se fosse de vontade. Ele tinha que ver. Porque a pessoa normal pensa, deixa eu pensar aqui. É um céu, é uma nuvem, são harpas tocando, né? Não entendeu o que é. Teve que ir lá para entender o que é, realmente é, entendeu? Então Paulo é esse mensageiro de Esmirna. Mas precisou ler 2 versículos. Aí tem irmãos que fazem teologia 5 anos para poder, quando trazer, fala que Paulo é mensageiro de Éfeso. Entendeu? Isso nós somos guiados pelo Espírito. É o Espírito que nos revela. Não somos nós. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Você tem que saber qual que é. Aqui, peraí. Pedro negou. Não, mas negou. Como é que negou? Paulo ganhou uma coroa. Aqui fala em Timóteo que ganhou uma coroa. O mensageiro aqui está falando que ganhou uma coroa. Entendeu? É essas coisas, é essas trocadilhos de palavra que fazem a gente entender a escritura inteira. Entendeu? Isso para nós, irmãos, é muito simples. É coisas que já ficou muito para trás. Para nós é uma papinha mais grossa, né? Porque não é um leite, que já é uma papinha mais grossa. Porque o povo lá, os Ialdins ali, que diz Ialdim, não entende isso. Bate na tecla. Aí você pergunta, tá bom, irmão, tá? Se Paulo é mensageiro de Éfeso, me responde que quem que é mensageiro de Esmirna? Porque até quando a escritura foi escrita, aqui esse Novo Testamento, as 3 eras estavam juntas. Aí a 4ª para lá já não estava. Na era ali de Tiatira para lá já não estava. Aí temos que pegar a história. A história vai nos falar quem que é. Mas as 3 primeiras eras que vai nos falar é a escritura que vai nos falar. Você está entendendo? E vamos pegar aqui, você vê que na carta de Esmirna fala assim,
que vai ter uma tribulação, né? Agora a gente vai pegar, eles vão ressuscitar. Vamos voltar lá na carta de Esmirna, lá, só pra gente entender. Carta de Esmirna. Ela diz assim, ó, no comecinho dela, ó, o anjo da era. Em Esmirna escreve. Assim diz, o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Olha a dica aí. Ele teve morto, mas voltou à vida. O que quer dizer teve morto, mas voltou à vida? Ressurreição. Ressurreição. Mostrando. Ressurreição. E a igreja Olha como é que a palavra fica fácil. Primeiro que andou. Agora que é aquele que esteve morto, mas voltou à vida. A gente vai abrir agora em 1 Coríntios 6,12. 1 Coríntios 6,12. Vamos linkar com essa parte aqui. Você vai entender o que é superior. Porque Esmirna, ela não é ressurreição. Esmirna é superior ressurreição. Ressurreição é no final de tudo. Quando vai ressuscitar ali para ir para as nuvens. Superior ressurreição é a primeira. Mas não fala primeira, fala superior ressurreição. Porque está superior. Porque quando tiver o tribunal do Mashiach, todos devem aparecer no tribunal do Mashiach. Mas nem todos vão ser julgados. Porque a minha era foi irrepreensível. Eu vou ser julgado? Eu vou chegar lá, vou sentar, tá, vou julgar você aqui. Você não tem repreensão, vou passar. Próximo. Não, você também não. Próximo. Não, vai estar lá julgando. Por isso que fala que todos devem comparecer no tribunal do Mashiach. Mas uns vai estar julgando, outros vai estar sendo julgados. Você está entendendo? Então a superior ressurreição é para poder julgar. Tem uma passagem que fala, não sabeis que vocês vão julgar os anjos e os habitantes da terra, e as 12 tribos de Sal? Mostra bem claro. Entendeu? Paulo fala isso, é Paulo que fala isso. Mostrando que ele faz parte da superior ressurreição. E quando a gente pega aqui, fala assim, ó, 1 Coríntios 6, versículo 12, fala assim, ó, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Fala assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, capítulo 6, versículo 12, fala assim, ó, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E destruirá aqueles e estes. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o mestre, e o mestre é para o corpo. Ora, Ial, que ressuscitou o Ialcha, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Mostrando, Paulo está falando, ressuscitará a nós. E quando você pega na carta de Esmirna, fala assim, ó, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Mostrando, eu ressuscitei e vou ressuscitar vocês. Você está vendo que eu não precisei de fazer muito para poder entender que esse mensageiro aqui é Paulo? De Esmirna é Paulo? Entendeu? E Paulo, irmão, é o seguinte, quando ele não era convertido, ele errou. Mas a partir do momento que ele emergiu, ele nasceu um novo homem, começa a contar a partir dali. O passado dele, ele passou. O que passou. Tá entendendo? A partir dali é um novo momento. E ele foi irrepreensível. Por quê? Porque a palavra nos mostra na carta de Esmirna. Não teve repreensão. Porque quando tem, fala, devo contudo te repreender. Repreendo por isso, repreendo por aquilo. Você está entendendo? Então fica muito mais claro quando a gente entende isso. Quando Paulo é mensageiro de Esmirna, Pedro mensageiro de Éfeso. Você está entendendo? E não tem nada disso que de uma era parar para outra começar. Não tem nada disso, não. Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Eles andavam juntos, eles encontraram. E eles não batiam muito, parece que eles não batiam muito, entendeu? Inclusive a de Pérgamo também, né? De Pérgamo também, a gente vai falar um pouquinho de Pérgamo aqui. Pérgamo não tem muito o que falar dela, porque ela foi uma igreja totalmente repreendida, né? Mas a gente vai saber quem que é o mensageiro de Pérgamo, entendeu? Pra gente entender, pra gente poder entender, mostrar assim, falar assim, ó, os irmãos lá de PH, né? Os irmãos falam que nós só prega heresia. Mas quando a gente mostra um estudo desse aqui na palavra, eles ficam calados. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui é papinha. Isso aqui é papinha, entender? Isso aqui é papinha. Só basta a gente ler, entendeu?
Aqui é só ler. O Espírito só direciona. Ó, você vai ali, vai ler aquilo ali, vai mostrar que aquilo ali. Aí quando vê as coisas espirituais, fala assim, não, isso aí já não é. Por quê? Porque pra eles é loucura. Pra eles é loucura. Por isso que o Pai revelou para nós mesmo. Esse aqui foi, ó, muito tempo, Já entendeu? tem muito tempo a gente sabe isso. É. Mas pra eles é uma novidade. Não. Aí quando eles vão pegar pra ler, vai pensar assim, não, peraí. Não é que faz sentido mesmo isso aqui? Quando eu pego pra entender, deixa eu ler aqui, ó, peraí, ó, faz sentido mesmo, olha isso aqui, Paulo, por quê? Porque pra eles não é permitido entender. Por isso que, e eu falava ali assim, ó, pra alguns eu falo em parábolas, mas pra vocês eu falo face a face. Para os apóstolos ali falava face a face, entendeu? E para os outros falava em parábolas, para eles poderem não entender mesmo. Agora nós viemos para poder entender e passar esse entendimento para os outros. Mas o que eles fazem? Nos perseguem. Ah, nós estamos com mentira, nós estamos com heresia. Mas quando pega um estudo simples desse aqui, ele não vai ter o que falar, não. Vai falar o quê? O que eles vão falar? Ah, não, mas não é isso não é assim que estuda a escritura, não. A escritura não estuda assim, não. Ele não tem o que falar, irmãos. Ele vai ter que, infelizmente, fechar a boca e falar assim, ó, você tá com razão. Agora sim, você pegou um estudo tudo ali, porque essas coisas são simples. O uso do alimento espiritual, mais umas feijoadas que nós comemos na quarta-feira aí, eles engasgam. Ele não entende. Porque quando a gente traz uma ministração falando de mical, são alimentos muito, 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 muito consistentes. E não é um alimento do dia para a noite, é um alimento de um ano. É um alimento de um ano, para você ver. Tem mais de um ano que está reunindo. Tem um ano e alguns meses. Mais ou menos, né? Entendeu? Aí quando pega chega um irmão agora cru, não entende nem que é mensageiro de Éfeso. Quando pega falando que me cobre na terra, aí dói. Não é heresia. Por quê? Porque não entendeu. Porque o pai fez o coração dele fechar para isso, para entender. Agora, quando você pega uns estudos lá do começo, igual nós tá pegando, dando devagarzinho, aí dá para entender. Entendeu? Por isso que nós, esses que vão entender agora, são aqueles pouquinhos que estão nas vestes. Entendeu? Ali em Ezequiel 5, que ele, nas vestes ali, que ele cortou o cabelo e a barba, né? E pegou um bocado, jogou no vento e um bocado guardou com ele. Entendeu? Esse é aqueles pouquinhos que tá guardado com ele, que vai entender essas coisas mais fortes, mais espirituais, mais fortes, entendeu? Então fica bem claro, não tem dúvida, que o mensageiro de Esmirna o mensageiro de Esmirna é Paulo. Vamos só pegar agora em 2 Coríntios, um pouquinho mais pra frente, 4:16. 2 Coríntios 4:16, que fala sobre a tribulação, que ele fala, né? Tereis uma tribulação de 10 dias, que é 10 anos. Foi 10 anos de tribulação que eles tiveram. 4:16. 2 Coríntios 4:16. E é Paulo que escreveu. Paulo escreveu praticamente o Novo Testamento todo, entendeu? E quando é só a gente ter um pouco de qual é a palavra certa de falar? Um pouco de entender um pouco de gramática, só ler, entendeu? Falar assim, peraí, o primeiro mensageiro aqui, ele errou. Paulo escreveu isso tudo aqui e ainda errou? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Agora o Filadélfio veio para trazer a verdade. Porque isso aqui era um poste baixo, não era um poste mais alto, mas era um poste baixo, mas que incomodava. Quando você queria falar umas coisas para os irmãos espirituais, os irmãos iam falar assim, mas Paulo é mensageiro de Éfeso. Você pensa, nossa. E Paulo fala, né, você deveria ser mestre já, mas precisa voltar lá pro leite ainda. Não entendeu nada, entendeu? Para linkar com a tribulação de 10 anos de Esmirna, fala aqui, ó, 2 Coríntios 4:16, fala assim, ó, por isso não os deixais abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois as nossas tribulações momentâneas são leves em relação do peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que veem, mas para as coisas que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui fica bem claro que ele estava passando aquele momento de tribulação, mas era para passar aqui um momento de tribulação, porque o que se vê nessa terra aqui é transitório, é passageiro. Entendeu? Mas o que não se vê é eterno.
Você está entendendo? Aqui mostra, tinha que passar esse momento de tribulação. Vocês estão entendendo? Tinha que passar esse momento de tribulação. Então mostra, o mensageiro de Esmirna simplesmente é Paulo. Entendeu? Simplesmente. Entendeu? Fica muito, muito claro, né? Então, nós conhecemos o mensageiro de Éfeso, nós conhecemos o mensageiro de Esmirna. Agora a gente vai entender quem que é o mensageiro de Apolo. Já falei. O mensageiro de Pérgamo, que é Apolo. Fica simples de entender agora. Vamos lá, vamos pegar o Apocalipse 2:12 para entender a carta aqui de Pérgamo. Pérgamo é uma igreja que a gente quase fala, né? Mas é só para a gente poder entender quem que é ela, né? Porque Filadélfia vai desvender a escritura inteira. Imagina desvendar a escritura inteira, mas Pérgamo travar em Pérgamo. Ah, o que é mensageiro de Pérgamo? Ah, não lembro, não, peraí, essa não, vai inteira. Entendeu? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, assim diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde mora, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome. Aqui o nome não estava perdido ainda, quer dizer, estava naquele momento lá, os 3 mensageiros na era. Pois não renegaste a minha fé, mesmo nos tempos de Antipas, a minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Aqui é a antiga Grécia, né? E aqui quando fala aqui assim, ó, que tem a espada afiada, sei onde mora, é onde está os tronos de Satanás, aqui deixa bem claro. Naquela época lá, Apolo estava vivendo ali na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga ali tinha uma estátua de Zeus, enorme. Entendeu? Uma estátua de Zeus. Por isso que fala, antes que habita onde está o trono de Satanás, entendeu? Ele estava sentado no trono, entendeu? Então a gente fica fácil de entender. E da própria dica, né? Porque Apolo é um nome grego. Né? É um nome grego. Apolo é um nome grego. Já dá uma dica. Essa é a dica. Por isso que fala aqui. Você viu que eu falei das dicas? Essa é a dica. Apolo é um nome grego. A dica de Paulo, aquele que esteve vivo, aquele que esteve morto, mas voltou à vida, ressurreição. Paulo, de Pedro, aquele que anda, sempre tem uma dica. E aqui fala a dica. Aí você mora, onde está o trono de Satanás. Onde você mora, onde está o trono de Satanás. Quer dizer, é um grego. É um grego. Entendeu? Tá morando ali na Grécia. Apolo. Entendeu? E esse trono de Satanás aqui, né? É um trono de Zeus. E quando a gente remete ao trono, se remete para Deus, né? Você vê ali que a palavra fala perfeitamente uma coisa com a outra, né? Estava no trono de Satanás. Quer dizer, Deus é Satanás. Simples isso. Entendeu? E quando vem de Zeus, Dá vem... mais dica ainda da pedra, né? Pedra de Balaque, que é aquela que mais pra frente, nosso estudo mais pra frente, que fala que é preferível amarrar uma pedra de ló e jogar no mar, fazer um dos nossos pequeninos tropeçar na pedra. Aqui ele fala que faz tropeçar, né? Não, de baixo, te atira, a gente está em Pérgamo. Não, é Pérgamo mesmo. Vamos aqui, ó. Sei onde mora, onde está o trono de Satanás. Tu, porém, segura firmemente o meu nome, pois não renegaste minha fé, nem no tempo de Antipa, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita, quer dizer, na Grécia Antiga. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens pessoas que seguem doutrinas de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos fios de sal. Exatamente, irmão. Exatamente. Para que comesses carne sacrificada aos ídolos e se prostituísse. Do mesmo modo, tens também, tu, pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, tá vendo? Não é convertido, converte-te, pois, do contrário, filei logo contra ti, para combatê-lo com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca. Você também falou da pedrinha que colocou como tropeço, e embaixo também fala que vai dar uma pedrinha branca. Você vê que tudo fala, tudo linka. Uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor vai ter essa condição. Aqui tem mais segredo, mas para não ficar muito grande o estudo, a gente vai entender quem que é esse mensageiro. Sabemos que o mensageiro de Éfeso é Pedro,
de Esmirna é Paulo e aqui é Apolo. Mas vamos pegar na palavra. Vamos pegar 1 Coríntios 3, 5. 1 Coríntios 3, 5. A gente vai entender. Quebrar esse dogma aí que os irmãos trouxeram, falando que para uma era acabar, outra tem que... Uma era começar, outra tem que acabar. Não existe isso. Vamos ler do versículo 3:1. A gente vai pegar um contexto inteiro para entender. E aqui fala tudo que a gente falou agora mesmo. Ó. Fala assim, ó. Quanto a mim, Paulo está falando, quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como homens espirituais, mas somente como homens carnais, como crianças no machia. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rinchas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou Paulo, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo. Olha a dica, eu sou de Paulo, sou de Esmirna, eu sou de Apolo, eu sou de Pérgamo. Não procedeis de maneira meramente humana? Vamos lá, agora fala, ó. Quem, portanto, é Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelo quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que Yahshua lhe concedeu. Eu plantei, Paulo. Apolo regou, mas Iau que fazia crescer. Ó, que fala, eu plantei, Paulo plantou. Trouxe a verdade, Esmirna. O próximo mensageiro tinha que regar. Para poder continuar crescendo. Entendeu? Continuando. Fala assim, ó. Mas é Iau que fazia crescer. Por quê? Aqui já falam aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou. Mas é Iau que fazia crescer. Quer dizer, Iau não quis que Apolo crescesse. Que a era de Apolo crescesse, se tornasse digna. Aqui deixa bem claro assim. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, é aquele que rega são... Aqui, ó, vamos lá. Assim, pois, que eu pulo uma linha aqui. Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente a Iau, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si. São homens. Mas cada um receberá o seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Mostrando, Paulo vai receber o salário dele. Agora, Apolo também vai receber o salário dele. Mas cada um vai ter um salário. Tipo assim, imagina, Apolo receber um salário maior do que de Paulo, que Paulo fez muito mais coisas que Pedro. Entendeu? Fala assim, ó. Nós somos cooperadores de Iau, e vós sois a seara de Iau, o edifício de Iau. Segundo a graça que Iau me deu, como um bom arquiteto, lancei o fundamento. Aqui, ó, Paulo está falando assim, ó, lancei o evangelho, o fundamento que é o evangelho. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que se foi posto, e Yahshua Machia. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um será posta em evidências. O dia se tornará conhecida, pois aquele que se manifesta pelo fogo, o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Aqui deixa bem claro, né? Que Apolo era aquele que deveria dar continuidade na mensagem de Paulo. Né? Só que Iau não quis isso, porque é Iau que faz crescer. Entendeu? É Iau que faz crescer. Não adianta, que ali, ó, ele lançou fundamento, colocou esse aqui, ó, fundamento. Agora cada um constrói em cima desse fundamento.
Se a obra de alguns for palha, for madeira, vai ser queimada. Porque palha e madeira são obras mentirosas, obras que vai queimar, entendeu? Quando é ouro, que é o verdadeiro, não vai queimar. Você está entendendo? Não vai queimar. Vamos só abrir agora em 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10. Logo, algumas passagens, uma passada para frente. No 1 Coríntios 2 também testifica dos 3 mensageiros. 1 Coríntios 2? Os 3 primeiros mensageiros, sabe? Aham. 1 Coríntios 2:12. Não, 1:12. É o que você vai ler mesmo? É 1:12. É isso mesmo, é 1:12. Coloquei aqui 1:10 só para poder pegar uma faixa maior. Vamos lá, 1:10. Vamos pegar do 1:10 aqui, ó. Vamos lá, agora vai entender perfeitamente os 3. Eu vos exorto, irmãos, em nome do nosso mestre Yahshua Mashiach, guardei a concórdia um com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloré me informaram que existe rixas entre vós. Explicam-me cada um de vós e diz: eu sou de Paulo. Vamos lá, na linguagem sábio. Eu sou de Esmirna. Ou eu sou de Apolo, Pérgamo. Ou eu sou de Pedro, Éfeso. Olha os 3 mensageiros aí. Olha os 3 mensageiros aí. Aqui já falou dos 3 mensageiros. Aqui, ó. Explico-me cada um de vós que diz: eu sou de Paulo. Ou eu sou de Apolo. Ou eu sou de Pedro. Ou eu sou de Yahshua. E Yahshua estaria assim dividido? Paulo teria sido emadeirado em vosso favor? Ou fosse batizado no nome de Paulo? Dou graças a Yahweh por não ter batizado ninguém de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode me dizer que foi batizado no meu nome. É verdade, batizei também a família de Estefanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter batizado, emergido, né, a palavra certa, algum entre vós. Aqui fica bem explícito e bem claro. Não existe divisão do corpo. Não existe divisão do corpo. Cada um tem o lugar certo, porque Yahweh que coloca cada um no lugar certo. Alguns ali naquele momento eram de Paulo. Quando fala de Paulo, fala de Esmirna. Outros ali eram de Pedro. Quando fala de Pedro, era de Éfeso. E outros ali, quando fala que era de Pérgamo, que era de Apolo. Os 3 mensageiros andando juntos. Aí eu falo para os irmãos, você viu que foi na palavra. Precisa de uma era terminar para outra começar? Não tem necessidade. Não, é igual agora. Não tem, igual agora. Hoje tem 3, agora tem 3 eras. Sabe? A 4ª era não começou ainda, que a 4ª vai começar na grande tribulação, mas tem 3 eras agora. Por isso que Eclesiastes fala assim, não há nada de novo debaixo do sol. Entendeu? Não há nada de novo debaixo do sol. Eu vou falar só um pouquinho agora sobre Tiatira, só para entender aqui esses 3 mensageiros, que ficou fácil de entender. O primeiro é Pedro, o segundo é Paulo e o terceiro é Apolo. Tá claro. Vamos ler agora a carta aqui da era de Tiatira. Porque agora já começa a entrar a história. Porque quando começou Tiatira, né? Quando começou Tiatira, ali a escritura já tinha sido escrita. Foi muito tempo depois. Agora já entra a história. A gente vai entender um pouco da história. Na carta de Tiatira você vê que ela é um pouco longa, né? Diz assim, ó. Vou fazer só um resumo, viu? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o filho de Al, cujo os olhos parecem chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Conheça a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança. Olha a dica. Tiatira. Quem que é Tiatira, irmãos? A representação, a igreja católica. A representação da igreja católica. É a igreja católica, na verdade, não é a representação, é a igreja católica, né? Fala assim, ó, conheça a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas do que as primeiras. Pera aí. Na onde que Tiatira, na onde que a igreja católica tem obras melhores agora do que no passado? Sendo que cada dia piora. Pera aí, não está falando da igreja, está falando do mensageiro. Está falando do mensageiro. Porque a igreja católica, ao passar do tempo, vai ficando cada dia pior.
Vai só ficando pior. Tá entendendo? Ó, olha a dica. Ainda mais numerosa do que as primeiras. Reprovo-te, contudo, pois deixastes em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei um prazo para que converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Aí está falando da igreja, ó. Dei um prazo para que se converta. Ela quem? A instituição, a Babilônia, porém não quer se converter da sua prostituição. Eis que lançarei num leito com ela os que cometem adultério, numa grande tribulação. Pera aí. Se essa igreja que tivesse sido muito tempo tivesse acabado, né, como os irmãos dizem, que tem que acabar uma para começar a outra, que grande tribulação que é essa aqui que está falando aqui, que vai jogar ela? Se ela já acabou, qual que é a grande tribulação? Acabou, realmente. Mostra, ela não acabou. Por isso que deu um tempo, porque o mensageiro morreu, de fato, ele morreu. Por isso que deu um tempo para ela poder se converter. Né? Um tempo para ela poder se converter. Continuando. E aqui fala de uma grande tribulação. Aqui não fala de uma tribulação não, hein? Ó, numa grande tribulação. Ao menos que se convertam da tua conduta. Por que se convertam do conduta? Porque quando fala aqui, ó, que ela, quer ver, ó, no versículo 20, reprovo contudo, pois deixais em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza e seduz os meus servos. Para servir Ial, tem que ser filho de Alcha. Isso é a representação da antiga aliança. Para poder servir Ial na antiga aliança, tinha que ser filho do sumo sacerdote. Quer dizer, aqui tá seduzindo os filhos de Alcha. Tá? Mas aqueles filhos que se converter da sua conduta, não vai ser jogado numa grande tribulação. Porque fala assim, ó, eis que lançarei no leito os que com ela, não é ela, é com ela também vai, mas com ela, comete adultério, numa grande tribulação, a menos, tem uma condição, a menos que se convertam da sua conduta. Farei também com seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou quem sonda os rins e o coração, e a cada um de vós retribuirei segundo a tua conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem a doutrina e que não conhecem as profundezas de Satanás, declaro que não imponho outro peso, o que tendes todavia segurai firmemente até que eu venha. Eu venha na onde que está falando eu venha? Não, que eu venha nas nuvens, o tribunal do Mashiach. Quer dizer, essa igreja passou? Não. Não tem que acabar uma era para começar outra. Entendeu? Não tem que acabar uma era para começar outra. E quando a gente pega a história, né? No começo aqui a gente falou assim que as últimas obras são melhores que as primeiras. A gente lembra de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre. Ele era um padre. Tá entendendo? Ele era um padre. As últimas obras dele, quando ele começou a restaurar a Igreja Católica, que não conseguiu, porque um só não conseguiria, porque ela é a grande, fala assim, que ela é a grande Babilônia, prostituta. Quando ele começou a querer, ele estava restaurando a Igreja Católica, ele não estava restaurando Sardes. Sardes é uma igreja totalmente diferente. Ele estava restaurando a igreja que ele era. Ele não era um padre. Qual que é a função dele? Restaurar a Igreja Católica, restaurar a católica. E ele também foi patrocinado pela maçonaria. Depois ele foi pelos interesses futuros, né? Mas você vê que ali nós começou pela escritura e continuou com a história. Sim. Entendeu? Martinho Lutero era um padre. E as últimas obras dele foi melhor, por quê? Porque ele já falava que não deveria adorar anjo. Ele começou a botar a escritura para todo mundo, porque antigamente era só a igreja católica que poderia ler. Essas obras que são melhores do que as primeiras. Ele traduziu também ela para traduziu ela. Acho que é alemã, né? Alemã. Então você vê que essas obras é melhor do que as primeiras, porque a católica em si não tem obras melhores que a primeira, só piores. É a questão do purgatório também. A questão do purgatório.
Você tá entendendo? Então você vê que a história nos mostra que o mensageiro da era de Tiatira é Martinho Lutero. Ele morreu, por isso que a palavra fala, eu te dei um tempo para te converter. Te dei um tempo, é muito tempo, porque a Igreja Católica, nossa, tem muito tempo. Muito tempo. E ela que domina. Por isso que fala assim, ó. Fala assim, ó. 2.000 anos. Ó, por isso que fala assim, ó. Farei também com que seus filhos morram para que todas as igrejas... Por quê? Porque quando fala de igreja, a primeira coisa que é a Igreja Católica. A maior instituição, né, de igreja, assim, é a Igreja Católica. Ela começou ali no ano de 380, mais ou menos, quando começou a mudar tudo, e até hoje... Aí eu falo com você, se precisa de acabar uma era para começar outra, que grande tribulação que é essa? Que vai jogar ela? E aqui você percebe também que tem uma promessa para quem está na Igreja Católica, se ele se converter, né, vai escapar dessa... Vai escapar. Porque se converter, e esses que se converter, Yahshua Pai. E é filho de Yahshua, porque aqui está seduzindo os filhos, os servos de Yahshua. Para servir Yahshua é filho de Yahshua. Não tem outro para servir Yahshua. A antiga aliança é uma sombra. Entendeu? Então tudo que aconteceu na antiga aliança é uma coisa que remete aqui na frente. Você está entendendo? Então quem que é o mensageiro de Tiatira? Martinho Lutero. Martinho Lutero não é mensageiro de Sardes. Ele estava restaurando a Igreja Católica. Ele estava restaurando a Igreja Católica, a igreja dele, a igreja que ele era padre. Mas quando ele começou ali a mexer os pauzinhos dele ali, ele teve que correr, porque o povo queria matar ele. Não, aqui não. Você imagina a igreja daquele porte ali, uma pessoa ia ali querer tirar tudo ali? Falar que não devemos... Ó, ele não conseguiu nem restaurar nenhum nome. Nem o nome ele conseguiu restaurar o nome. Nem o nome tirou o nome. Não tirou dentro, não tirou nada. Só que foi melhor do que as primeiras obras, porque as primeiras obras eram terríveis. Aí, com o passar do tempo, foi melhor. Ó, hoje não tem escritura, por quê? Porque ele tirou da Babilônia lá, passou, escreveu em alemão, com interesses também, né, claro, mas dessa forma, entendeu? Não devemos adorar anjos, de fato é verdade, entendeu? Então você vê que esse é o mensageiro. E o de Sardes e de Filadélfia para frente, a gente sabe muito bem quem que é, entendeu? Não vou entrar para não ficar muito longo o áudio. Mas nós sabemos quem que é esses outros mensageiros. Numa próxima estudo eu posso mostrar, entendeu? Mas na palavra e na história, mostramos qual que é os primeiros 4 mensageiros. E mostramos também que não deve acabar uma era para começar outra. Que as 3 eras ali, antigas, estavam juntas. As 3 eras. Os 3 mensageiros ali, mostrando aqui, 1 Coríntios aqui, 1 Coríntios 1:10. E que as 3 últimas eras também estão juntas, que é Tiatira, que é a Igreja Católica, ela não acabou, ela está aí, porque vai jogar aqueles ali na grande tribulação. Sardes, que também está aí, porque os irmãos falam que Sardes é Martinho Lutero. Martinho Lutero, então beleza, a Igreja de Sardes acabou. Ah, mas Tiatira está aqui, peraí, acabou Tiatira, pulou Sardes e foi para Filadélfia? Eles não entenderam que agora é Tiatira, Sardes e Filadélfia na mesma era. Depois que essas 3 acabar, vai acabar as 3, aí ponto, acabou, começa a Laodiceia, que engloba todas as 3 últimas eras, né? Que é Tiatira, que vai ser jogada na tribulação, Sardes e Filadélfia vai ter acabado, que não existe perdedor de Filadélfia, só vencedor. Entenderam, irmãos? Como é que a palavra é maravilhosa? Ficou muito simples de entender? Aí eu falo, manda um áudio seguir para um grupo. Não vai entender porque Ial fechou o coração. Não tem outra justificativa. Se eles pegar a Bíblia e ler, vai entender. Se você sentar e examinar ali, o que vai entender? E ler, entendeu? Não é um estudo fácil pra você ver. Eu preparei esse estudo aqui, ó, muito tempo já. Eu pensei assim, ó, quando acontecer de fato, assim, de eu tiver que ministrar uma palavra rápida, assim, sabe? De pegar eu, assim, pra não parar pra poder estudar, que hoje foi um dia muito corrido, eu vou trazer ela. E o pai me falou assim, ó, traz os 3 mensageiros, porque ontem eu vi um irmão botou lá uns quadradinhos falando assim que tinha mensageiro das eras. Um era Paulo, né? Primeiro, Éfeso. Um outro era Martinho Lutero, que falou que é de Sardes. O outro é John alguma coisa, que eu não entendi direito. Eu falei assim, nossa, John Calvin. sei lá, acho que é esse aí. John alguma coisa. John Calvin não foi mensageiro. Eu estava conversando a respeito dos Ele era mensageiros junto com hoje. Martinho Aí O meu cunhado você vê. estava conversando Hoje a gente justamente entende. sobre os mensageiros das eras. Hoje a gente entende, entendeu? Que quando a palavra fala o mensageiro, é só ler, ó, o anjo da igreja. Quer dizer, tá falando da igreja? Não. Mais para baixo fala da igreja, mas a primeiro momento ele tá falando ao anjo, tá direcionando a palavra para o anjo. Não é para toda a igreja, é para um anjo. Claro, quando joga para o anjo, refere a toda a igreja. Tipo assim, né? Você joga lá, quando fala o anjo, aqueles que seguem ao anjo, né?
Se o anjo, vamos supor, a superior ressurreição for para o anjo, aquele seguiu o anjo, vai para todos, entendeu? Isso que é estudar a palavra de forma certa. Isso aqui, irmão, é uma papinha grossa. E é perigoso de engasgar com isso aqui ainda. Entendeu? Mas são assuntos que nós domina ele assim, ó. Domina ele assim, ó. Você está entendendo? Olha o tanto que o papai nos deu de revelação. Por isso que a carta lá em Coríntios fala: eu queria falar com vocês de forma espiritual, mas vocês não estão aguentando nenhum leite. Nenhum leite você está aguentando. Eu tenho que voltar. Se você for implicar na era bem a fundo aqui, entala mesmo. Não, entala. Tem que ir devagar. Se você ver, a gente pegou, tem muita coisa aqui, quando a gente pega na área de Sardes, né? Os detalhes de Sardes, quando fala o mensageiro de Sardes, a representação da mensageira de Sardes, né? O de Filadélfia. Aquele mapa. A grandeza daquilo ali, entendeu? Então, e os irmãos, né? Não vai ter o que falar. Quando você estiver convertendo um irmão, assim, né? Esse aqui é bom para isso. Quando você estiver conversando com o irmão de converter, vou te mostrar aqui um estudo tremendo. Você vai ver quem gosta dos 3 primeiros mensageiros. Você joga esse áudio lá, a pessoa vai entender de cara. Entendeu? Porque não precisou encher muito, a gente não precisou de pegar muita chave. Esse cadeado é um cadeado menor, de entender, entendeu? Tem cadeado hoje que a gente tem que pegar 2 ali para poder achar, para poder travar. Esse aqui é simples, entendeu? Tem que ter o código agora. Por isso que fala, agrodial é ocultar uma coisa. Isso que está ocultado, não está tão ocultado. Entendeu? Não está tão ocultado. Eu fico pensando, pouco tempo atrás, eu fico imaginando, o que esse povo estuda na teologia? Porque não estuda a escritura, não. Ele pode estudar tudo, menos a escritura. Porque... Teologia é Deus. Exatamente, estudo de Zeus. Porque a Bíblia eles não estudam, não. Eles não estudam, porque para falar que Pedro, Paulo é mensageiro de Éfeso. Livros uns dos outros. Porque eles não estudam, de fato. Eles não estudam isso aqui. Eles não estudam as escrituras, não. Eles estudam livros. Livros, exatamente. Eles vai fazendo livros, vai pôr lá da cabeça deles, exatamente, as escrituras e estuda. Porque isso não estuda, a escritura não estuda. Vai estudar tudo. Você pode ler, reler, porque isso aqui não estuda, porque fica simples quando a gente estuda. Você está entendendo, irmãos? A maioria dos pastores, dos padres, eles escrevem livros. Exatamente. E eles pegam desses livros que eles escrevem. Eles pegam o livro deles mesmo. Exatamente. Não pegam, não nos baseiam nas escrituras. Não baseia na escritura. Por quê? Porque também o papai não quer que eles podem até ler, eles não vão entender. Ele não vai entender. Isso que é uma mensagem que deveria ter sido lançada há muito, muito tempo, entendeu? Mas como agora a gente está com esse projeto de fazer um canal só voltado para os evangélicos católicos, nossa, vai ser muito maravilhoso. Vai ser muito maravilhoso, porque vai vir muitos irmãos, entendeu? Isso aqui que a gente está passando é uma preparação nossa, preparação nossa. Vai ser uma preparação nossa. Por quê? Porque quando vê uma pessoa mais leiga, vier perguntar qualquer tipo de pergunta, vai estar afiado, irmão. A gente vai cortar qualquer pergunta. Eu estava em São Paulo, né? Quando a gente foi em São Paulo, aí teve um irmão lá, ele era da sétimo dia, né? Tem a igreja chamada sétimo dia, né? E eles estudam muito a escritura, né? Eles estudam muito a escritura. Aí eles estavam com tanto de dúvida, mas um tanto. Eu pensei, pai, de discernimento, que esse irmão aí não é leigo, não, ele é aquele irmão que está estudando mesmo. Perguntou uma, eu mostrei na palavra, olha aqui. Perguntou outra, eu mostrei na palavra, olha aqui. Perguntei outra, não sei pra... Ele falou, realmente, você está com a verdade, não tem condição não. Ele foi para emergir, mas estava com a dúvida ainda. Um dia atrás, ele tinha ido. E ele emergiu, aquele Maurício, você estava lá. Emergiu numa tranquilidade. Por quê? Porque se você... feliz ainda, satisfeito. Exatamente, porque se ele faz uma pergunta, você fala assim, não sei não. Aí ele pensa, pera aí. Você mostrou tudo na palavra. Na hora que você chega, mostra ali e fala assim, não, realmente, é isso mesmo. Quando ele foi conversar com nós também, né, irmão? Nós também. Eu não tá lembrando que você estava lá, não, agora que eu lembrei. Você viu lá, entendeu? O irmão Zalino é prova disso aí. Ele perguntava, nós respondíamos, ele perguntava, nós respondíamos, não mostrou um mapa. E a administração também, ele ficou até de boca aberta. Ficou até de boca aberta, entendeu? 3 administrações direto. Assim, não, que tremendo, eu nunca vi uma coisa dessa, não, nunca tinha visto. Por quê? Porque é a linguagem de sábios, entendeu? E a gente entende, entendeu? A gente consegue entender perfeitamente. Isso é grandioso, né, irmãos? Então vamos dar muito grandioso. Grata e Alcha, grata aí. Então, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. Assim seja feita a vontade de papai Alcha. A
paz de Deus, meus irmãos.